Meu nome é Regina Silva, tenho 62 anos, e minha vida sempre foi dedicada à fé, à família e ao trabalho. Cresci em uma época em que os valores cristãos eram a base de tudo, a força que nos guiava. Desde que me lembro, sempre acreditei que o Brasil, se fosse guiado pelos princípios de Deus, seria um lugar justo e digno para se viver. Eu era uma mulher de convicções fortes, sempre lutando para que os valores da honestidade, respeito e fé fossem transmitidos aos meus filhos. Com a ajuda de Deus, passei minha vida criando-os, educando-os para serem bons cidadãos, e fui ativa na minha igreja, sempre trabalhando para o bem da comunidade. Mas, à medida que os anos passaram, comecei a ver um Brasil que já não reconhecia mais. A corrupção tomou conta de tudo, da política, da justiça, das nossas instituições. As mentiras se espalham a cada esquina, e o que era sagrado para mim se perdeu em meio ao caos. Senti a fé começar a vacilar, como uma vela prestes a se apagar, e eu me pergunto: onde está Deus nesse Brasil? Onde estão os princípios pelos quais lutei tanto? Às vezes, quando vejo meus filhos e agora meus netos, me sinto impotente. A moral que eu tanto tentei passar para eles parece não ter mais valor nesse novo Brasil. Como ensinar a verdade, a honestidade, quando vemos a mentira sendo premiada? Eu me pergunto se vale a pena continuar acreditando. A política está corrompida, as igrejas foram usadas para fins errados, e os valores que nos sustentaram por tanto tempo parecem desaparecer. Mas, apesar de tudo, ainda me apego à minha fé. Não posso me entregar ao desespero. Continuo a orar, a lutar, mas agora de uma forma diferente. Não mais esperando um milagre imediato para o país, mas tentando manter os princípios dentro da minha casa, ensinando aos meus filhos e netos que, no fundo, ainda há esperança, mesmo que o mundo à nossa volta pareça perdido. Sei que, enquanto minha fé não for abalada, nada pode me tirar o que é mais importante, o amor por Deus e pela família. E isso é o que ainda me dá forças. Eu sempre acreditei que a fé era a base de tudo. Cresci em um lar que me ensinou o valor do trabalho, da honestidade e, acima de tudo, da fé em Deus. Eu via a vida com uma clareza simples: se seguissem os princípios cristãos, o Brasil seria um país justo e próspero. Eu não sabia muito sobre política na minha juventude, mas sabia que, se todos trabalhassem e vivessem de acordo com os ensinamentos de Cristo, poderíamos fazer a diferença. Essa era a visão que me orientava. Acreditei nisso com todo o meu coração. Minha vida foi dedicada a criar meus filhos com os mesmos princípios. Eu os ensinei a honrar Deus, a amar ao próximo, a fazer o bem e a sempre agir com honestidade. Passei anos dedicando-me à igreja e à comunidade, organizando eventos, ajudando aqueles que precisavam, tentando ser um exemplo de fé. Com o tempo, a igreja passou a ser mais que um lugar de adoração, tornou-se uma extensão da minha casa, o lugar onde encontrei forças para continuar, onde vi a moralidade ser defendida, onde senti que poderia confiar nas pessoas e nas instituições. Mas, à medida que os anos se passaram, algo começou a mudar. O Brasil foi se transformando. A política, que antes parecia distante para mim, se tornou um campo de batalhas cada vez mais sujas. A corrupção tomou conta de tudo, não só na política, mas também nas instituições que eu acreditava serem sagradas. Vi figuras políticas, de quem eu esperava honestidade, sendo desmascaradas por escândalos. Vi minha fé sendo desafiada, questionada, até sendo usada para fins escusos. Vi pessoas, antes respeitáveis, manipulando o poder em nome de Deus, usando a fé para esconder suas ações imorais. E eu, como uma mulher de fé, comecei a me perguntar: onde está Deus em tudo isso? Vi meu país ser corrompido, e isso afetou profundamente minha crença na justiça divina. Como poderia eu ainda acreditar em um país que parecia estar se afundando em mentiras e corrupção? Onde estava a justiça de Deus, que sempre me ensinou a seguir? E, principalmente, onde estava a esperança que sempre carreguei comigo, a certeza de que, um dia, a verdade e a moralidade prevaleceriam? Eu não sabia mais onde procurar essas respostas. Minhas orações,
que antes me davam conforto, agora me pareciam vazias. Eu orava por um Brasil melhor, orava por mudanças, mas parecia que a cada dia que passava, as coisas só pioravam. O país que eu amava, o país que eu sonhava em ver próspero e moralmente íntegro, estava desaparecendo diante dos meus olhos, e eu sentia que minha fé estava sendo testada como nunca antes. As palavras de consolo que a igreja me oferecia não mais aliviavam a dor do que via acontecendo. A corrupção, a falta de moral e o abandono dos princípios cristãos eram tão evidentes que eu não sabia mais o que pensar. Eu queria acreditar, queria sentir a certeza de que tudo isso era apenas um teste, que em algum momento a justiça divina se manifestaria. Mas, em meio a tanta mentira, tanto abuso de poder, eu comecei a duvidar. Eu me perguntei, será que ainda há esperança para o Brasil? Eu olhava para meus filhos e netos e, no fundo, sentia um peso. O que estamos deixando para eles? A moral que eu defendi por toda a minha vida estava se desintegrando diante dos meus olhos. E eu sentia que, com isso, minha fé também estava se quebrando. Como eu podia continuar a acreditar em um país, em um sistema, que parecia ter abandonado a ética e os valores pelos quais eu sempre lutei? A dúvida me consumia, e a dor era inevitável. Mas eu não sabia como parar de lutar. Porque, se a fé não me mantivesse de pé, eu não saberia mais quem seria. O que restava para uma mulher como eu, que sempre acreditou na força de Deus e na moralidade, quando tudo ao seu redor parecia se desmoronar? Eu não sabia mais como orar. Não da mesma maneira, não com a mesma confiança. Quando as coisas começavam a desmoronar, minha primeira reação sempre foi voltar a Deus. A oração sempre me deu consolo. Mas, agora, quando ajoelhava, as palavras pareciam sair vazias, sem força. Eu tentava pedir por um Brasil melhor, por meus filhos e netos, mas tudo o que eu sentia era um vazio. O Deus em quem eu sempre acreditei, que me guiou durante toda a minha vida, parecia distante, como se não estivesse mais ouvindo. Eu lembro de uma noite em que estava na igreja, sozinha, depois de todos irem embora. A luz suave da vela ainda iluminava o altar, e eu me ajoelhei lá, no silêncio. As palavras simplesmente não vinham. Era como se Deus já não falasse comigo, como se ele tivesse se afastado de todos nós. Eu não sabia o que mais poderia fazer. Onde estava a justiça divina que sempre defendi? Onde estava a verdade que me ensinavam a procurar? O que estava acontecendo com o Brasil? Por que tanta mentira, tanta corrupção, tanta dor? Sentia uma raiva crescente, uma raiva não contra Deus, mas contra o que havia se tornado o meu país. Eu assistia todos os dias, impotente, a revelações de corrupção, de políticos mentindo e manipulando o povo, da desigualdade que só aumentava. Aquelas mesmas figuras que se apresentavam como defensores dos princípios cristãos, agora sendo desmascaradas, fazendo acordos por baixo dos panos. O que ficou de tudo isso? Uma sociedade cada vez mais perdida, sem direção, sem valores. Aos poucos, comecei a perceber que o que mais me doía não era só a política, mas o impacto que isso estava tendo nas pessoas ao meu redor. Meu próprio marido, sempre tão firme nas suas crenças, começou a se afastar da igreja. Ele dizia que já não via mais sentido em tantas coisas. Eu o olhava e via o mesmo vazio que sentia em mim. Os meus filhos, com seus próprios questionamentos, começaram a se afastar também, dizendo que a igreja já não era mais a mesma e que os ensinamentos não faziam sentido no mundo de hoje. Eu os via e me sentia sozinha. Sozinha em minha luta. Sozinha em minha fé. Como é que eu poderia manter minha família unida quando o mundo ao nosso redor estava desmoronando? Como era possível confiar que a moralidade prevaleceria quando parecia que todo mundo, inclusive aqueles que eu mais respeitava, estavam se entregando à corrupção? A dúvida me corroía. Não era só a política que me feria. Era a perda da conexão. Eu não sabia mais em quem confiar. Eu não sabia mais se poderia falar sobre minha fé com confiança. Não sabia mais se as pessoas ao meu redor acreditavam nos mesmos princípios em que eu sempre acreditei.
Eu me vi em uma solidão de espírito, em uma solidão que não se dissipa com orações ou com palavras de consolo, porque a dor estava em cada esquina, em cada decisão errada, em cada ato que me desiludia ainda mais. A minha fé nunca foi sobre esperar milagres. Sempre foi sobre trabalhar para fazer o bem, agir conforme os ensinamentos de Cristo. Mas, agora, parecia que agir conforme os princípios de Deus estava me colocando em uma luta solitária. Cada passo que eu dava para tentar reerguer o que tinha sido perdido me deixava mais exausta. Cada oração parecia ser engolida pela escuridão que tomava conta do país. Eu me perguntava: será que a fé que vivi durante toda a minha vida ainda tem lugar neste novo Brasil? Não sabia mais qual era o meu papel, nem o papel da minha fé, em um mundo tão corrompido. Talvez eu estivesse apenas tentando me agarrar a algo que, no fundo, já não tinha mais poder. Mas algo dentro de mim ainda dizia que não era hora de desistir. Porque, se eu desistisse, então o que restaria? Eu só não sabia mais como, e nem a quem, recorrer. Eu me sentia como se estivesse caminhando sozinha em um mundo que estava desmoronando ao meu redor. O país, os valores que eu sempre acreditei, as instituições em que confiei por toda a minha vida. Tudo parecia estar se dissolvendo diante dos meus olhos. Mas algo dentro de mim, uma chama quase apagada, ainda me dizia para não desistir. E essa chama era a última coisa que me restava. Eu comecei a procurar respostas dentro de mim, já não sabia mais onde procurar no mundo. As orações, que antes me preenchiam de esperança, agora pareciam vazias, como se as palavras estivessem caindo em um buraco sem fundo. Mas a verdade é que a minha fé, por mais abalada que estivesse, não poderia ser destruída. Eu sabia disso, mesmo que a minha mente estivesse cheia de dúvidas. Eu sabia que, se eu desistisse agora, então tudo o que fiz, tudo o que lutei, seria em vão. A resposta que encontrei, ou melhor, que eu me permiti aceitar, foi dolorosa: não haveria um milagre imediato. Não haveria uma intervenção divina que apagasse a corrupção ou os problemas sociais do Brasil. Não haveria uma solução rápida para a desilusão que sentia. O que me restava, e o que ainda me dava forças, era a escolha de continuar, mesmo com a dor. Fui à igreja, uma última vez, e pedi por um sinal, algo que me dissesse qual caminho eu deveria seguir. O que encontrei foi uma paz silenciosa, uma sensação de acolhimento, mas também uma certeza de que a luta não estava fora de mim, mas dentro de mim mesma. Eu não podia mais esperar por uma mudança que viesse de fora, nem pelo Brasil que eu sonhava, que parecia cada vez mais distante. A mudança que eu precisava viver começava dentro de mim. Eu tinha que começar a agir. A dor ainda estava aqui, e eu sabia que ela não ia embora. Mas, em vez de me deixar consumir por ela, decidi fazer dela uma força motriz. Comecei a me envolver mais ativamente na minha comunidade, me aproximar das pessoas que ainda estavam dispostas a lutar por um Brasil melhor. Não de uma forma grandiosa, mas com ações simples e diárias, ajudando a organizar eventos, buscando apoio para causas que ainda eram importantes para mim, como a educação e a moralidade, ouvindo aqueles que, assim como eu, estavam perdidos, sem saber por onde começar. O que descobri foi que não estava sozinha. Havia muitas outras pessoas que, embora cansadas e desiludidas, ainda tinham um resquício de fé, ainda acreditavam que era possível fazer a diferença. Talvez o Brasil não estivesse perdido, talvez a luta fosse mais silenciosa agora, mas ainda havia esperança, e essa esperança poderia se transformar em ação. Para mim, o maior obstáculo não era o sistema corrompido ou as figuras políticas que já haviam perdido qualquer sentido de moralidade, o maior obstáculo era o medo de não ser capaz de mudar nada. O maior desafio era a sensação de impotência, de achar que minha voz e minhas ações não tinham mais importância. Foi então que eu percebi algo: se eu parasse de lutar agora, seria como desistir do próprio Deus em mim. Ele me deu forças para viver até aqui, para enfrentar tantas adversidades. Então, por que eu deveria me entregar agora? Por que eu deveria desistir de acreditar, de agir, de tentar fazer a diferença?
Se o Brasil não fosse mais o país dos meus sonhos, ao menos eu teria a oportunidade de, com as pequenas ações que pudesse fazer, ajudar a transformar alguma coisa ao meu redor. Não, não havia mais milagres vindo de fora. Mas talvez os milagres que eu tanto procurava estivessem dentro de mim, nas pequenas atitudes diárias, nas conversas com as pessoas ao meu redor, no apoio a quem ainda acreditava em um futuro diferente. E, mais importante, estava nas escolhas que eu fazia a cada novo dia, de não sucumbir à desesperança. Eu decidi que, mesmo sem saber o que o futuro me reservava, não iria me entregar. O Brasil podia estar perdido, mas eu não estava perdida. Minha fé ainda estava em mim, e isso era o que me dava forças para seguir. Eu faria minha parte, não em grandes gestos, mas com aquilo que estava ao meu alcance. Com o que ainda me restava. O tempo passou, e, apesar das sombras ainda pairando sobre mim, comecei a perceber que a dor e o medo que carregava já não me impediam da mesma forma. Eu havia escolhido seguir em frente, e, embora fosse uma caminhada lenta, as pequenas vitórias começaram a surgir. Cada dia que eu tomava a decisão de não me render, de agir com a fé que restava, eu me sentia mais forte. Não porque o mundo estava mudando de imediato, mas porque eu estava mudando. Eu sabia que as grandes soluções para os problemas que enfrentávamos não viriam de um dia para o outro. O Brasil que eu amava ainda estava em uma espiral descendente, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que a transformação começa nas pequenas atitudes, na força de uma comunidade que se une, nas pessoas que, assim como eu, não querem deixar a esperança morrer. Foi nesse espírito que comecei a me envolver mais ativamente com os jovens da minha comunidade. Eles estavam perdidos, muitos deles se afastaram dos valores que eu sempre defendi, e, de certa forma, eu sentia que a geração mais nova estava sem rumo. Então, decidi que, se eu quisesse que algo mudasse, não poderia esperar passivamente. Comecei a oferecer o que eu sabia de melhor, minhas experiências de vida, minha fé, e a crença de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz ainda pode brilhar. Comecei a organizar pequenos encontros, grupos de estudo sobre moralidade, honestidade, e o que significa viver de acordo com os princípios cristãos. No começo, era difícil reunir as pessoas, elas estavam céticas, desiludidas, mas aos poucos, fui conseguindo conectar corações. Uma jovem, que se sentia perdida, me procurou após um dos encontros. Ela estava enfrentando uma crise de fé parecida com a minha, e eu a ouvi, compartilhei minhas angústias e, de alguma forma, ela também encontrou alguma paz ao ver que não estava sozinha. Naquele momento, percebi que a transformação já estava acontecendo. Eu comecei a enxergar a mudança de forma sutil, mas muito real. As pequenas conversas com as pessoas, os gestos de bondade, as orações, os pequenos gestos de fé, eram como sementes plantadas no solo. Não era uma mudança que se via na televisão, não era uma mudança que acontecia em um grande palco político, mas eram mudanças reais, na vida de pessoas reais, que estavam começando a agir com base nos valores que, por tanto tempo, pensei que haviam sido perdidos. Um dia, quando estava fazendo compras em um mercado, fui abordada por um homem que não via há anos. Ele olhou para mim com um sorriso cansado e disse: Regina, eu sempre pensei que a coisa certa era só esperar que as coisas mudassem, mas hoje vejo que, por causa das suas palavras, mudei a maneira como estou vivendo. Decidi que não ia mais me esconder, que não ia mais permitir que a corrupção me engolisse. Eu vou fazer a minha parte, como você fez a sua. Eu fiquei em silêncio, com o coração batendo forte. Eu não sabia que, naqueles pequenos encontros, nas palavras que eu pensei que ninguém ouviria, algo tão grande estava acontecendo. Eu percebi, naquele instante, que minhas ações, minha fé, estavam tocando vidas. O Brasil, ao menos no meu pequeno círculo, já não parecia tão perdido. Podia não ser uma revolução política, mas era uma revolução pessoal, uma revolução de valores. Minha missão não era salvar o Brasil de uma vez, mas salvar as pessoas, uma a uma, de sua própria desesperança.
Eu me vi como uma mulher que ainda acreditava na força do exemplo, na força das pequenas ações. Isso me dava mais energia do que qualquer batalha política. Eu não podia mudar o sistema de uma só vez, mas eu podia tocar corações. E, aos poucos, as sementes que eu plantava estavam começando a crescer. Eu ainda tinha medo. Eu ainda me sentia, às vezes, como uma voz solitária. Mas agora, eu sabia que não estava sozinha. Se cada um de nós fizesse a sua parte, com fé e moralidade, poderia haver uma mudança, ainda que pequena, ainda que demorada. E, com isso, meu coração encontrou uma paz diferente da que eu buscava inicialmente. A paz não estava na grande mudança, mas no compromisso diário de ser a mudança que eu tanto desejava para o país. Os dias começaram a ter um sabor diferente. Não porque a situação política havia mudado, ou porque o Brasil estava de volta aos trilhos. Não. Nada disso aconteceu. Mas, para mim, as coisas começaram a fazer sentido de outra maneira. O que eu percebi, de uma forma simples, mas poderosa, foi que o poder da mudança começa no coração das pessoas. Cada uma delas, com suas histórias, seus medos e suas esperanças, tinha algo a oferecer. E, com cada pequena ação, com cada palavra de encorajamento, eu vi o impacto que podia ter na vida de quem estava ao meu redor. Eu continuei com meus encontros. A princípio, apenas pequenos grupos de jovens que estavam cansados de ver o país afundar, cansados de não saber o que fazer. Começamos a falar sobre fé, sobre valores, sobre como agir de forma ética no meio da corrupção. No começo, muitos eram céticos, mas logo notei que o que começou como uma conversa despretensiosa se transformou em algo muito maior, uma comunidade. Eles começaram a se unir, a apoiar uns aos outros, a partilhar suas próprias experiências de fé e de luta diária. Eu percebia que, embora os jovens se sentissem perdidos, ao compartilhar suas histórias, suas frustrações, eles começaram a entender que não estavam sozinhos. Comecei a ver uma transformação real nos olhos deles. O brilho de quem sabia que, embora o mundo ao seu redor parecesse desmoronar, ainda havia algo que poderiam fazer, ainda havia algo dentro deles que poderia ser uma força para o bem. Mas o mais surpreendente de tudo foi quando as pessoas de fora começaram a perceber a diferença. Um dos jovens que eu conheci em uma das primeiras reuniões veio até mim após um evento e disse: Regina, você não sabe, mas o que você fez, o que você ensinou, está mudando minha vida. Eu estava perdido, sem direção, mas agora sei que a mudança não depende de quem está lá em cima, mas do que fazemos aqui, no nosso dia a dia. Essas palavras tocaram profundamente meu coração. Eu me vi como uma mulher que, em meio à dor e à dúvida, encontrou seu propósito, fazer o bem, espalhar esperança, e ensinar aos outros que, mesmo em tempos de crise, podemos ser a mudança. Não porque sejamos perfeitos, mas porque decidimos agir, mesmo com medo, mesmo com as limitações que todos nós carregamos. Aos poucos, o movimento que começava de forma tão pequena foi crescendo. Não era uma grande revolução, não era uma mudança imediata. Mas eram muitas pequenas revoluções acontecendo dentro de cada pessoa que se unia a nós. E isso me dava forças. A cada nova pessoa que se juntava, a cada nova conversa, eu sentia que estávamos realmente criando algo. Uma rede de apoio, um lugar onde os valores e princípios podiam ser discutidos, vividos e, o mais importante, praticados. As reuniões começaram a crescer em número. Os jovens traziam mais amigos, as famílias começaram a aparecer, e o que era um simples grupo de pessoas se tornou uma comunidade que não estava mais disposta a ficar calada diante da injustiça. Não éramos um exército político, mas éramos um exército de corações dispostos a lutar, no nosso dia a dia, por aquilo que acreditávamos ser certo. Eu, Regina Silva, comecei a entender que o verdadeiro poder não está nas grandes manifestações, nem nos grandes discursos. O verdadeiro poder está nas ações cotidianas, nas escolhas que fazemos todos os dias, nas conversas que temos e no impacto que causamos na vida daqueles ao nosso redor.
O país poderia estar em crise, mas o que eu e tantas outras pessoas estávamos criando era algo que não podia ser destruído, a união em torno de valores que importam. Eu sabia que a caminhada seria longa e difícil, mas já não me sentia mais sozinha. Não porque a política mudou, não porque a corrupção havia sido derrotada, mas porque a mudança estava acontecendo dentro de nós, em cada ato de fé e de moralidade que escolhíamos praticar. E isso, por mais simples que fosse, era o começo de algo muito maior. A comunidade que começamos a construir parecia estar ganhando força, e cada vez mais pessoas se juntavam a nós. O que começou como uma pequena reunião de jovens desiludidos com a política e o caos do Brasil se transformou em algo muito maior do que eu poderia imaginar. Mas, como sempre acontece com as coisas que crescem, surgem também os desafios. Não seria fácil. Nunca seria fácil. Eu sabia que a luta pela moralidade e pela ética no Brasil não seria vencida apenas com boas intenções. A resistência, a oposição, estavam por toda parte. Não só no sistema político que estava imerso em corrupção, mas dentro das próprias pessoas com quem eu convivia. Muitos de nossos membros mais jovens começaram a ser confrontados por seus amigos, familiares e até colegas de trabalho. O simples ato de acreditar em valores cristãos e de ética tornou-se uma bandeira de contestação. Alguns eram desafiados pela pressão de outros que diziam que estávamos apenas sendo retrógrados, ou que nossa busca por um Brasil melhor era algo idealista e sem sentido. A pressão estava ficando insustentável. Comecei a ouvir murmúrios de desconfiança dentro da própria comunidade. Pessoas que, antes, estavam firmes na causa, começaram a duvidar, questionar. A dificuldade de lidar com a realidade política e social, com as promessas quebradas e a corrupção sempre em ascensão, fez muitos perderem a fé na nossa própria luta. Eu sabia que isso aconteceria, sabia que haveria momentos em que a dúvida e o cansaço apareceriam. Mas, mesmo assim, o peso disso me atingiu de uma forma que eu não estava preparada. O pior momento veio quando uma das líderes mais jovens do nosso grupo, uma garota de 18 anos, me procurou e disse, com os olhos marejados: "Eu não sei se consigo continuar. Parece que nada vai mudar. Estamos lutando contra um sistema que já está quebrado." Aquelas palavras me partiram o coração. Eu vi nela o reflexo do que eu sentia, o vazio de ver tudo ao redor se corromper e a sensação de que as coisas estavam indo para um buraco sem fundo. Eu sabia que ela não era a única a sentir isso, mas, naquela hora, o peso de sua dúvida se tornou o meu também. Mas, ao invés de me desesperar, eu percebi que esse era o momento em que eu precisava ser forte. Não para mim, mas para todos ao meu redor. Eu tinha que ser a rocha, a liderança silenciosa, a mulher que, mesmo em meio à tempestade, ainda acreditava. Eu sabia que, se eu não mantivesse a fé, se eu não continuasse a mostrar o caminho, o movimento poderia desmoronar. Eu não podia deixar isso acontecer. Convoquei uma reunião, não com o intuito de apresentar soluções mágicas ou de dar um discurso grandioso, mas de compartilhar a verdade da minha própria luta, minha própria desilusão, e o porquê de eu ainda acreditar. Eu falei a eles sobre os momentos de dúvida que eu vivi, sobre o quão difícil tinha sido manter a esperança em tempos como esses, e como ainda, todos os dias, lutava contra a sensação de impotência. Falei sobre como a fé não se resume a esperar por algo grandioso, mas a agir todos os dias, mesmo sem ver resultados imediatos. A mudança não será rápida. Eu não posso prometer que amanhã o Brasil será diferente. Mas posso prometer que, se todos nós continuarmos fazendo nossa parte, com amor e verdade, o que estamos fazendo tem valor. Mesmo que não consigamos mudar o país de uma vez, podemos mudar nossa cidade, nossas famílias, nossas próprias vidas. E ali, naqueles olhares cansados e desiludidos, vi algo se reacender. Não era a chama da revolução, não era uma promessa de grandes vitórias imediatas, mas era a centelha da esperança. As palavras que eu tinha dito eram simples, mas traziam um lembrete de algo que muitos estavam esquecendo: a importância do processo, da paciência, da constância.
Nada grande acontece da noite para o dia, e o que estávamos fazendo ali, por mais pequeno que fosse, estava tendo um impacto real. Nos dias que seguiram, as reuniões continuaram, mas agora com um novo espírito. A pressão que nos envolvia não foi embora, mas foi reduzida pela certeza de que estávamos juntos, que a luta era de todos nós, e que, mesmo nas dificuldades, ainda tínhamos uns aos outros. Mesmo que a corrupção não desaparecesse de uma hora para outra, mesmo que o Brasil não se transformasse magicamente, a mudança já estava acontecendo dentro de cada um de nós. A liderança, que eu tanto temia não ser capaz de exercer, agora parecia se tornar mais natural. Porque, no fundo, eu estava liderando com a verdade do que sou, com a honestidade de quem já se sentiu derrotada, mas decidiu, ainda assim, levantar. Não era mais sobre ser perfeita ou ter todas as respostas. Era sobre ser genuína, sobre ser autêntica e manter viva a chama da esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. A mudança que estávamos tentando criar não seria fácil, e agora eu sabia disso com mais clareza do que nunca. O que começou como um movimento pequeno, focado em valores simples de fé e moralidade, agora estava se tornando algo mais visível, algo que estava mexendo com as estruturas ao nosso redor. A resistência externa não demorou a aparecer. O primeiro sinal de que nossa comunidade estava incomodando o status quo veio de forma sutil. Um dos jovens que se uniu a nós, Marcos, começou a ser pressionado no trabalho. Ele era um advogado, e as conversas que tínhamos sobre ética e moralidade começaram a circular, afetando sua imagem entre colegas e superiores. Ele veio até mim, nervoso, dizendo que estava sendo alvo de fofocas e insinuações, como se nossa luta por justiça fosse uma ameaça ao sistema que todos conheciam. Eu não sei se posso continuar, Regina. Eles estão me pressionando de todas as formas. Dizem que estamos sendo radicais demais, que a gente está perdendo o foco. As palavras dele me cortaram. Eu sabia que ele estava em uma posição difícil, mas era mais do que isso. A resistência estava começando a se manifestar de uma forma mais agressiva. Mas o pior veio quando percebi que não era só no trabalho de Marcos que as coisas estavam começando a ruir, mas na própria igreja. Aquela instituição que sempre foi meu porto seguro, o lugar onde eu encontrei forças para lutar por uma vida mais justa, agora estava sendo infiltrada por aqueles que queriam usar a religião como uma fachada para propósitos políticos e egoístas. Os próprios líderes começaram a questionar as reuniões que organizávamos, e a opinião de muitos membros estava se tornando cada vez mais polarizada. Alguns me procuravam em particular, perguntando se eu não via que o que estávamos fazendo era um movimento perigoso, algo que não deveria ser misturado com a fé. Comecei a perceber que havia algo mais profundo em jogo. O que estávamos fazendo não era apenas um ato de fé ou uma pequena revolução local. O que nós representávamos, aquela pequena chama de esperança e moralidade, era uma ameaça ao sistema de poder que estava estabelecido, não apenas no governo, mas também em círculos religiosos, sociais e até familiares. As reuniões que antes estavam crescendo em número e força começaram a diminuir. As pessoas estavam com medo, com receio de serem associadas a nós. Não era mais uma questão de mudar o Brasil de forma pacífica, como eu sempre imaginei, mas de enfrentar as estruturas de poder que estavam profundamente enraizadas. Como eu poderia continuar a lutar, sabendo que o sistema que eu acreditava estar sendo corrigido era, na verdade, alimentado por aqueles que estavam se aproveitando das nossas fraquezas? Eu passei noites em claro, orando e questionando Deus. Será que essa luta que comecei estava realmente alinhada com o que Ele queria de mim? Será que a resistência que enfrentávamos não era um sinal de que estávamos indo pelo caminho errado? Ou será que era apenas mais um teste para provar nossa coragem e determinação? O cansaço foi ficando mais pesado a cada dia. Mas havia algo que eu não conseguia ignorar, a mesma chama de esperança que havia acendido em nós ainda estava lá. Não importava o quão difícil fosse, ela ainda ardia dentro de mim. Foi em uma noite de reflexão, enquanto olhava as estrelas do meu quintal, que percebi algo crucial.
não era apenas a resistência externa que estávamos enfrentando, mas também uma resistência interna. Eu estava começando a entender que o maior desafio não era o governo corrupto ou os líderes da igreja que tentavam nos silenciar, mas sim a nossa própria dúvida. Se nós, como grupo, não estivéssemos dispostos a lutar pelo que acreditávamos, a mudança jamais aconteceria. No dia seguinte, reuni a comunidade novamente. Olhei nos olhos de cada um, sentindo o peso da desconfiança e da insegurança. Mas ao falar, senti uma força renovada, uma coragem que eu não sabia mais se tinha. Eu sei que as coisas estão difíceis. Eu sei que a luta parece ser cada vez mais impossível, mas é exatamente por isso que precisamos continuar. Não podemos desistir agora. Não para nós, mas para as gerações que virão depois de nós. Se deixarmos a corrupção vencer agora, nossos filhos e netos terão ainda mais motivos para duvidar daquilo que é certo. Eu sabia que as dificuldades não acabariam ali. Sabia que a resistência externa se tornaria cada vez mais agressiva, que seríamos vistos como uma ameaça não apenas ao sistema, mas à própria estrutura de poder que controlava tudo. Mas também sabia que a única maneira de realmente mudar algo era enfrentar o medo de frente, e continuar a agir com os valores em que acreditávamos. A luta estava longe de ser fácil, mas não era mais uma luta apenas pelo Brasil. Era uma luta por nossa própria alma, por nossa capacidade de permanecer firmes na verdade, mesmo diante das adversidades. Os dias seguintes foram os mais difíceis que já enfrentei. A resistência parecia vir de todos os lados, e as palavras que antes eram minha força agora me pareciam quase como um fardo. A cada encontro, a cada conversa, eu sentia o peso de estar em uma luta que parecia interminável. O mundo ao meu redor, especialmente a política e as estruturas religiosas, estavam nos colocando contra a parede. A dúvida, que havia me consumido nos primeiros momentos, agora se transformava em uma força crescente, um desafio constante de continuar a lutar em meio ao cansaço. Mas algo mudou dentro de mim naquela manhã fria de domingo, enquanto me preparava para mais uma reunião. Olhei para o espelho e vi a mulher que me tornara, uma mulher mais forte, mas também mais cansada, mais consciente de que o caminho da verdade nunca foi fácil. O que eu buscava não era reconhecimento ou aprovação. O que eu queria, o que ainda buscava, era um propósito. E aquele propósito era claro, não podíamos desistir agora. Cada pessoa que se afastava, cada crítica, cada ameaça, parecia mais uma tentativa de enfraquecer nossa luta. Mas, à medida que o movimento crescia, eu percebia algo importante. O inimigo não estava apenas na política corrupta ou nas vozes que tentavam silenciar nossa mensagem. O verdadeiro inimigo era a dúvida interna. A dúvida de que estávamos fazendo a coisa certa. E foi justamente nessa dúvida que encontrei a verdadeira força. Eu decidi que precisava falar mais, não para os outros, mas para mim mesma. Quando a pressão interna e externa se tornou demais, quando as ameaças começaram a se intensificar, eu voltei para o que sempre me deu coragem, a verdade. Eu sabia que o movimento que estávamos criando não era apenas sobre política ou sobre transformação social. Ele era, antes de tudo, sobre o que significava ser verdadeiro. Ser fiel aos princípios de justiça e moralidade, mesmo quando ninguém mais parecia disposto a isso. Nessa jornada, comecei a ver que a luta nunca seria apenas uma vitória contra as forças externas. A verdadeira vitória seria a persistência em manter nossa integridade, mesmo quando tudo à nossa volta começasse a desmoronar. O que estava sendo feito não era uma revolução rápida, não era algo que aconteceria em meses. Era uma revolução interna em cada um de nós, onde cada escolha, cada ação, cada palavra, se tornava uma afirmação daquilo em que acreditávamos. Naquela manhã, fui até a praça onde nos reuníamos. Eu sabia que as pessoas estavam esperando por mim, mas eu também sabia que o que elas buscavam não era uma grande mudança política, mas um exemplo de persistência. Eu olhei para o grupo e, ao vê-los ali, percebi que não importava o quão difícil fosse, a verdade que carregávamos não podia ser apagada.
Estamos aqui não porque acreditamos em milagres instantâneos, mas porque acreditamos na verdade e na justiça. Estamos aqui porque sabemos que a mudança começa em nós, e que se não fizermos a nossa parte, tudo o que acreditamos será perdido. A luta não é fácil, mas, se não lutarmos, o que restará para as próximas gerações? Eu não sabia se isso era o suficiente para reconquistar os corações daqueles que estavam começando a duvidar. Mas sabia que não poderia me dar ao luxo de desistir. Eles precisavam de exemplos, precisavam de líderes que, mesmo no meio da tempestade, continuassem a caminhar. E, mais do que tudo, eles precisavam ver em mim a força para continuar, mesmo quando parecia que o mundo estava contra nós. A resistência que enfrentávamos não era mais uma surpresa. Era o preço de se manter fiel àquilo em que acreditamos. Eu sabia que o caminho seria longo e árduo, mas também sabia que, se parássemos agora, a esperança se perderia. E, por mais difícil que fosse, eu me recusei a ser parte disso. Após tantos desafios, pressões e momentos de desespero, algo dentro de mim finalmente se acendeu de novo. Não foi um evento grandioso, não foi uma revelação repentina, mas uma mudança gradual, como uma luz que começa a brilhar timidamente no meio da escuridão. Eu recuperei minha fé. Recuperei a fé não em um milagre vindo de fora, mas em mim mesma, na força de minha convicção e na certeza de que a verdade que busco, e que defendemos, é maior do que qualquer adversidade. Os últimos meses foram uma batalha constante. A cada passo, parecia que estávamos sendo puxados para trás, que as forças contrárias eram mais fortes do que nossa resistência. Mas foi justamente quando parecia que tudo estava perdido que comecei a entender que minha fé nunca esteve perdida. Ela estava apenas sendo testada, e a dor e a luta me mostraram a verdadeira força que ainda havia dentro de mim. Eu me vi novamente ajoelhada em oração, mas dessa vez não buscando respostas para perguntas que já não tinham mais sentido. Não buscava mais entender o porquê, mas sim o como. Como continuar? Como ser uma luz quando tudo parece estar em trevas? E, nesse momento de reflexão, eu encontrei a paz. Eu não estava sozinha. Deus nunca me abandonou, Ele apenas me deu o teste que eu precisava para entender que a mudança começa dentro de nós, não fora. A cada pequeno gesto de bondade, a cada palavra de fé que compartilhava, estava construindo o que realmente importa, a mudança no coração das pessoas. Continuar mesmo quando o caminho parece impossível, no amor ao próximo, que me lembra todos os dias do poder de um gesto simples, de um sorriso ou de uma palavra de apoio que pode transformar uma vida, na verdade, que se tornou meu farol, minha guia em um mar de incertezas. Tudo isso agora se tornou minha âncora, e, pela primeira vez em muito tempo, eu senti o peso da dúvida diminuir. Essa fé renovada, que não vem de respostas fáceis, mas de decisões diárias de não desistir, me deu as forças necessárias para continuar a luta, para seguir em frente, mesmo quando as forças pareciam escassear. Não porque eu acreditasse em um milagre imediato. Eu já sabia que milagres não acontecem dessa maneira, que a luta por justiça e verdade não é algo que se resolve com um simples estalar de dedos. Mas eu sabia que, se eu perdesse a fé agora, se eu deixasse de acreditar, tudo o que havíamos conquistado até aqui se perderia. Cada gesto de amor, cada passo dado, cada pessoa que acreditou na mudança que estávamos promovendo, tudo isso se desintegraria se eu não mantivesse a chama acesa, se eu não mantivesse a coragem para continuar. Porque a verdadeira fé não é a fé que espera que tudo mude rapidamente, é a fé que continua acreditando, mesmo quando o progresso é lento, mesmo quando o caminho é íngreme e cheio de obstáculos. Agora, mais do que nunca, eu sabia que a verdadeira mudança, a verdadeira revolução, não seria uma grande transformação política ou uma vitória imediata. A revolução não aconteceria nas ruas, nos palácios ou nos grandes centros de poder. Ela começaria dentro de nós, no coração de cada um, nas pequenas escolhas diárias de ser justo, de ser honesto, de ser verdadeiro, mesmo quando o mundo parece estar indo para o lado oposto. Essa revolução seria silenciosa, quase imperceptível, mas ela mudaria tudo a longo prazo. E,
Ao reconhecer isso, encontrei uma paz que não vinha da esperança de uma grande mudança, mas da certeza de que minha luta diária, a luta de cada um de nós, estava criando algo duradouro, algo que não poderia ser destruído, algo que estaria vivo nas ações e nos corações das pessoas que continuavam a acreditar. Eu sabia que nossa missão não seria fácil, que o caminho seria longo e, muitas vezes, desolador, mas agora, com minha fé restaurada, eu estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. Porque, no fundo, a verdadeira transformação começa em cada pessoa que decide, todos os dias, fazer o que é certo. E, ao olhar para minha comunidade, percebi que não éramos mais apenas um grupo de pessoas tentando fazer a diferença. Nós éramos um farol de esperança, cada um de nós sendo a luz para os outros, mesmo quando o caminho parecia escuro. Não foi a política, não foi o sistema que mudou o Brasil. Foi a decisão de milhares de pessoas como nós de não desistir, de acreditar, de persistir. Eu queria que vocês soubessem, não só o quanto essa jornada foi difícil, mas também o quanto vale a pena. Porque, se conseguimos resgatar nossa fé, se conseguimos continuar acreditando mesmo quando tudo ao nosso redor parecia se desmoronar, não há nada que não possamos alcançar. Agora, mais do que nunca, precisamos de todos vocês. Se você acredita que podemos fazer a diferença, dê o seu like. Cada like é uma confirmação de que você está com a gente, de que acredita na mudança. Inscreva-se para não perder o próximo passo dessa jornada, porque o futuro depende de nós, e a sua voz importa. Ative o sininho, porque não podemos parar agora. A luta está longe de ser fácil, mas juntos, podemos seguir em frente, porque a verdadeira força está em nos mantermos unidos. A mudança começa aqui, e ela começa com você. Se você se sente tocado por essa história, compartilhe, comente, ajude-nos a espalhar essa mensagem. Cada pessoa que se junta a nós é um passo mais perto de transformar a sociedade, de transformar o Brasil, de transformar o mundo. Não se esqueça de dar o seu like, inscrever-se e ativar o sininho, porque juntos somos mais fortes, e juntos, vamos fazer a diferença.